Boa noite, pessoal. Que a graça, que a paz e a alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma grande verdade, uma grande realidade no meu e no seu coração. Mais um dia, na presença do nosso Deus, nós vamos estar estudando aí na aula de hoje, na aula de aconselhamento cristão. Nós estávamos vendo na aula passada, na página 15 da nossa apostila, nós estávamos falando sobre o princípio número 3. Você que adquiriu a apostila, você pode me acompanhar a partir da página 15. Você que ainda não adquiriu, faço o desafio de você estar adquirindo essa apostila, porque é muito bom depois você ter uma base, você ter algo para estudar, para pesquisar. E a apostila está muito bem feita. Ok? Caminhando então para a aula de hoje, relembrando aí dos outros dois princípios que nós falamos, de ajudar, as pessoas. O princípio 1, relembrando, que em qualquer relacionamento de ajuda, a personalidade, os valores e as atitudes e as crenças do ajudador têm um peso muito grande no aconselhamento. Ok? Também falamos aí no princípio 2, que também as atitudes, que a motivação, o desejo, da parte do auxiliado também tem um peso muito grande no aconselhamento. Também abordamos aí um relacionamento entre os dois, do ajudador e do auxiliado também é de grande relevância. Falamos aí que Jesus é em quem nós espelhamos, é em quem nós buscamos essa referência. Nós vamos olhar para o Senhor Jesus e vamos verificar que Jesus ele tinha o seu círculo de amizade. A gente vai ver que entre os 12, tinham 3 mais achegados, mais próximos, e desses 3 tinha um também, que era aquele discípulo que reclinava no ombro, ou no peito do Senhor Jesus. Então aí a gente até relacionou nesse quadro que tem na página 16, em relação aí ao relacionamento. E a gente vai ver que isso é muito importante. Isso vai ter um peso muito grande, até porque, comparando conosco, nós também vamos estar, nós vamos viver nesses círculos, de amizade, círculo de pessoas. A gente vamos ter gente muito próxima de nós vamos ter amigos, nós vamos ter membros da nossa família, ficam bem próximos da gente. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, com certeza você vai ter aquela pessoa que trabalha ali talvez do seu lado, que você convive todo dia. Muitas vezes até muito mais do que um parente que você vê uma vez por semana, uma vez por mês. E ali você vai ter essa amizade, aí você vai ter esse relacionamento. Isso é muito bacana, muito legal também. Isso vai ter um peso muito grande, porque acaba, esse relacionamento, essa franqueza, essa interação, essa convivência, com certeza vai gerar algo de bom, algo saudável para todo esse processo de aconselhamento. Com certeza que esse relacionamento ele vai ser um relacionamento bom, O ajudador e o auxiliado têm que desenvolver um relacionamento bom, saudável, criar uma confiança, criar uma intimidade. A gente falou um pouquinho aí da outra aula, de que realmente como é que você pode abrir o seu coração para alguém que você nunca viu, para alguém que é a primeira vez que você tem esse contato. É difícil, pessoal? Por mais que você possa pensar que não, mas é difícil, Há um processo que nós devemos desenvolver, que a gente deve
sim buscar essa proximidade, envolvendo em todas as áreas da nossa vida, né? Envolvendo tudo que a gente possa sentir aí nos nossos 5 sentidos, com certeza. É muito importante isso. E também a gente vai perceber, pessoal, que o relacionamento, o nível, é diferente com cada pessoa. Você pode ter uma amizade muito boa, amizade saudável. Você pode ser uma pessoa de extrema intimidade com alguém que você esteja aconselhando. E com uma outra pessoa você pode ter já um pouco mais, um pouco menos, assim, a palavra melhor, de intimidade, um pouco menos desse relacionamento pela diferença da personalidade. Mas nós devemos considerar isso, buscar isso, né? Buscar ser e ter uma amizade, buscar ter uma intimidade, né, saudável, porque com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso relacionamento, ok? Então, fechando esse ponto 3, falando do relacionamento entre, né, o conselheiro e aquele que está recebendo o conselho. Partindo para o princípio 4, a gente vai ver aí algo também bem interessante, né? Princípio 4, para a gente poder estar ajudando melhor as pessoas, a gente vai estar falando aí da emoção, a gente vai estar falando do pensamento ou do comportamento também, de estar, né, envolvido nesse processo. Nós vamos ver, por exemplo, que é importante a gente tratar, a gente trabalhar com essas questões de sentimentos, de comportamentos, né, de pensamentos. Quando olhamos, por exemplo, para a vida do Senhor Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele tinha sentimentos, a gente vai ver que Jesus pensava, a gente vai ver que Jesus, ele tinha um comportamento, dava-se, né, mostrava-se, revelava-se um comportamento em certas situações. Então é importante ver, por exemplo, quando olhamos para o Senhor Jesus, quantas vezes a gente vai ver que Jesus chorou? Né? Você vai notar isso aí por 2 vezes, o Senhor Jesus chorando. Por outra vez, você vai ver Jesus zangado, virando lá a mesa dos cambistas. Outrora, você vai ver que Jesus, ele expunha, né, os seus sentimentos também. Ele, por vezes, ele era sensível também. Aqui um detalhe muito importante, pessoal. Se queremos ser bons conselheiros, se queremos ajudar, nós precisamos ser sensíveis. Claro que primeiro a voz do Espírito Santo de Deus, e também ser sensíveis às pessoas. Né? Quantas vezes nós não damos valores aí, não somos sensíveis a sentimentos, por vezes pessoas nos procuram para falar, para se abrir, e a gente às vezes não leva nem a sério aquele sentimento, e a gente não entende que por trás de um sentimento a gente pode ir buscando e puxando tudo isso, onde a gente pode chegar à raiz daquele problema e tratar aquela situação. Então é muito importante a gente buscar isso, a gente tratar e trabalhar disso. É importante trabalhar essa parte emocional. Também a gente vai ver várias questões que nós podemos olhar em relação a Jesus, em relação à palavra, em relação à Bíblia, que a gente pode verificar numa ênfase maior e trabalhar no processo de aconselhamento. Com certeza é a parte emocional, ao invés de reprimi-las ou de negá-las. É interessante que nós olhamos para o Senhor Jesus e o aconselhamento dele
com certeza nós podemos verificar que ele não negava nenhum sentimento das pessoas, não reprimia também. Ele ouvia, ele escutava, acolhia aquilo, né? E tratava com cada um dentro da sua situação. A gente vai ver também, por exemplo, Jesus trabalhando com Tomé. A gente vai relembrar que Tomé, ele é conhecido como aquele homem que duvidava, que duvidou. E Jesus trabalhou com Tomé na parte intelectual, na parte racional, né? Não desatendeu, não deixou de tratar, de aconselhar, de trabalhar com Tomé. E nem também, a gente vai ver, fez nenhuma crítica ou nenhuma condenação por essa situação. Então isso é muito importante, viu, pessoal? Para a gente fazer um bom aconselhamento, para a gente poder levar esse ânimo, essa coragem de levar essa saúde emocional para as pessoas, né, esse conforto, a melhor palavra, nós precisamos também seguir o Mestre, que o próprio Senhor Jesus não condenou, não criticou. Então, a gente tem que estar muito isento nessa hora, né, de opiniões, de condenações, de estarmos ali mesmo, abertos para sermos instrumentos de Deus e usar as técnicas, usar tudo aquilo, a teoria, o conhecimento humano, e com certeza nós vamos desencadear um processo abençoador na vida dessa pessoa. Então a gente vê Tomé, né, aquele texto de Tomé, que Tomé só acreditaria se visse, se tocasse ali com os seus dedos. E a gente vai ver quando Jesus se apresenta que o próprio Senhor Jesus vai dizer aí, por exemplo, em João 20, 27, aonde o Senhor disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. Você já pensou, né? Que coisa. Jesus respondendo isso. E olha as minhas mãos, né? Chega também a tua mão e põe aqui ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. A gente pode ver também João Batista, quando ficou em dúvida, né, durante os seus últimos dias lá, quando estava preso. E a gente vê Jesus enviando ali a mensagem, né, que trazia informações sobre o Messias. Então, a gente vai ver Jesus tratando de questões racionais com os fariseus. Então, também é muito importante a gente trabalhar essa questão, pessoal. A gente vai ver Jesus tratando com Nicodemos. A gente pode pensar que o texto ali não fala em quantidade de tempo, de horas, de minutos, mas com certeza. Olá, pessoal, retomando aí nossa aula, tivemos aí um probleminha de sinal, mas já está tudo ok. Continuando aí no nosso pensamento, estávamos terminando falando sobre Jesus e Nicodemos, que o texto ali não vai trazer a quantidade de horas e tempo, mas a gente pode pressupor que houve ali um bom debate, uma boa discussão, talvez de muitas e muitas horas aí, até noite adentro talvez, e a gente vai ver Jesus tratando, Jesus trabalhando, Jesus buscando aí algo racional também para tratar com os seus futuros discípulos, vamos assim dizer. A gente vê também Jesus se preocupando e muito, viu, pessoal, com o comportamento, vamos dizer, com o pecado ou com aquele comportamento pecaminoso. Por exemplo, vamos tratar aqui da mulher apanhada, em flagrante adultério.
a gente vai ver essa mulher que a palavra, a instrução do Senhor Jesus para ela, qual foi? Se não mudar o seu estilo de vida, né? A gente vai ver Jesus orientando ela, vai, não peques mais. Nós vamos ver também, por exemplo, com o seu tratamento com o jovem rico. O jovem rico ali chega diante dele, conversa, indaga, argumenta, e a gente vai ver Jesus orientando ele para que ele fosse menos egoísta, para que ele não colocasse o seu coração nas riquezas. A gente vai ver também quando Jesus tratou de dois irmãos que brigavam para ter a herança, e Jesus vai orientar, vai tratar de uma forma racional que não valeria a pena brigar, que era para deixarem, né, para que eles fossem menos cobiçosos. Então, por vezes nós vamos ver Jesus tratando, trabalhando, confrontando as pessoas, confrontando com os indivíduos, discutindo com os indivíduos o seu comportamento pecaminoso, egocêntrico, né? E a palavra do Senhor Jesus a essas pessoas é para que eles se transformassem, para que eles mudassem realmente de atitude. Portanto, a gente vai ver que a ênfase nas emoções, a ênfase no pensamento e no comportamento, nós vamos encontrar também no livro de Atos, nós vamos encontrar nas epístolas lá do Novo Testamento, e vamos ver que as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Mas a gente não pode deixar, né, de enfatizar demasiadamente, de excluir o comportamento ao ponto de excluir, né, o sentimento e o pensamento. Essa linha é muito tênue, né? Essa linha, ela é assim uma linha em que o pensamento, em que o sentimento, é difícil da gente, por vezes, separar essas coisas. É difícil, por vezes, nós separarmos aí essa ação que passou pelo sentimento, que passou, com certeza, pelo pensamento, e aí virou uma atitude, né, uma prática. A gente vai ver que é delicado isso daí, e que nós podemos também utilizar isso, tratar disso, dentro do assunto do aconselhamento. Com certeza isso são recursos também que nós podemos utilizar. Nós vamos ver também lá na Epístola dos Filipenses, o próprio apóstolo Paulo vai dar muitos conselhos para que gozasse, né, para que a gente pudesse ter uma vivência muito boa. Primeiro ele vai falar ali para saber lidar com as suas emoções, saber instruir os seus leitores a se alegrarem, a se regozijarem, né, a serem pacientes, a não serem ansiosos e a se acalmarem na paz que excede todo entendimento, né? Você pode acompanhar isso lá em Filipenses 4:4. Então a gente pode estar falando aí e verificando Paulo trabalhando com as emoções. Olha que legal, pessoal, olha que bacana. Também nós vamos ver, dando uma outra ênfase, por exemplo, sobre o pensamento. De estarem fixando o seu pensamento, né, nas coisas que são verdadeiras, honestas, respeitáveis, justas, puras, amáveis, virtuosas, dignas de louvor, lá em Filipenses 4:8. E também nós vamos ver aí, pensando, tendo esse raciocínio, também nós vamos verificar que vai recair também sobre o comportamento. Devemos praticar tudo o que nos foi ensinado, aprendendo, né, como Paulo, a ficar contentes, a fazer todas as coisas no poder de Cristo, né, como aí no texto que nós citamos, de Apocalipse 4, a partir do verso 9 a 13.
O sentimento, o pensamento e a ação, todos os três são importantes, são destacáveis nas Escrituras. E cada um, pessoal, deve ser levado em consideração no aconselhamento. Por isso que eu digo, por muitas vezes nós não permitimos que as pessoas tragam essa parte emocional, tragam essa parte do pensamento, tragam essa parte do seu comportamento. Isso é muito importante, né? Uma coisa muito boa que nós devemos tratar, e para ter um sucesso no aconselhamento é importante trabalhar muito bem com essas questões. Isso é muito bom. A gente vai ver aí na página 19 que há aí um círculo dividido em 3 partes, né? Mostrando aí a importância da gente trabalhar com o pensamento, com o sentimento e com a ação. Olha, pessoal, é muito importante a gente tratar no processo do aconselhamento a trabalhar essas coisas. É muito importante você trabalhar essa questão emocional. Você vai obter grandes resultados tratando e trabalhando disso. Só de você ouvir o que a pessoa tem, só de você estar sendo ali aquele conselheiro que ouve, que acolhe aquela pessoa naquele momento de aflição, com certeza toda aquela descarga emocional vai resultar em algo positivo, né, para o aconselhado. Com certeza, quando é o desabafo, né, o famoso desabafo, quando alguém está aflito e alguém nos escuta, aquilo, o sentimento, aquilo que falamos, aquilo ali se transfere, e aí daí tem aquele sentimento de leveza, aquele sentimento de tranquilidade, aquele sentimento, né, de leveza, vamos assim dizer. Então é muito importante a gente deixar a pessoa falar e tratar dessas questões. Então é muito importante. Vamos para o 5º princípio, para a gente poder ajudar as pessoas. A gente vai trabalhar e vai tratar também de uma variedade de habilidades que a gente pode estar usando, né? Quando a gente fala de habilidade, a gente pode estar falando aí de 2 perspectivas. De um lado, a técnicas, a teoria, que a gente pode estar fundamentado e tratando e trabalhando no processo de aconselhamento, e também de coisas que a gente pode estar escutando atentamente, né, daquilo com que a gente vai acabar fazendo no aconselhamento. A gente vai acabar tratando disso, de técnicas e também de habilidades aí pessoais. E uma delas a gente vai estar falando, abrindo aí um ponto A nesse 5º princípio, que é, por exemplo, escutar. Gente, isso é tão importante. Hoje paga-se para ter alguém para escutar. Hoje os consultórios, hoje paga-se para escutar. Eu me lembro de por exemplo, um artista que ele contratava uma pessoa para passar a madrugada ouvindo ele. E ali ele desabafava, e ali ele colocava para fora, né, todos aqueles sentimentos, seus pensamentos, e aí acabava remunerando aquela pessoa. Então é muito importante quando a gente consegue dar a nossa atenção total para aquela pessoa que precisa. Com certeza a atenção, o contato dos olhos é muito importante, da postura, do uso das nossas declarações animadoras para essas pessoas, né? Isto faz sentido.
Entendo o que você quer dizer, são expressões que a gente pode estar tratando e trabalhando, né? Continue, né? Conte-me mais, né? E depois, com certeza, isso vai estar ajudando nesse processo, né? Diferente de estarmos ali ansiosos, olhando para um outro ponto, de estarmos dispersos, de estarmos de cabeça baixa, de estarmos se movimentando o pé ou a mão, com certeza a gente vai ter um bom resultado quando a gente aprender a escutar. Aprender a escutar as pessoas, aprender a dar essa atenção. E hoje, pessoal, uma das coisas que vale mais do que o dinheiro, eu posso falar para você, é a sua atenção. É de você doar seu tempo. É como você estivesse doando um pouco da sua vida para aquela pessoa. Isso é muito interessante. Além do Senhor Jesus ser mestre, de ser onipotente, onisciente, apesar de Jesus deter todas essas coisas, de conhecer as pessoas na intimidade, ele também escutava as pessoas e escutava com paciência. Você pode acompanhar lá em Lucas 24, de 13 a 24. E assim é importante, assim Jesus estava demonstrando um valor, compartilhando, né, trazendo para aquele aflito um valor terapêutico. Em deixar a pessoa falar, desabafar, colocar suas dificuldades, colocar seus sentimentos. E a gente até vai ver Tiago 5,16 trazendo uma palavra muito temperada para nós, né? Que quando nós confessamos, nós seremos curados, nós seremos sarados. Tiago 5,16. Portanto, nós não devemos ser aconselhadores zangados, né? Não devemos, mas devemos mostrar com certeza uma atitude atenciosa. Nós devemos ser realmente pacientes, como a gente disse ali em outra aula, né? Ajudar, né? Ajudador, de ajudar a pessoa a tratar dessa dor, ok? Isso é muito bacana, a gente tratar disso com atenção, de dar essa atenção como o Senhor Jesus tinha. E hoje, a indisposição em ouvir alguém, pessoal, a pressa, a correria, tudo isso com certeza é um obstáculo a esse processo de aconselhamento. Tudo isso com certeza vai atrapalhar todo este processo lindo do aconselhamento. É importante a gente realmente fazer isso com calma, sem pressa. A gente vai ter também aí na página 20 uma coisa bem legal, uma tabelinha que a apostila vai trazer, que vai analisar sugestões para que eu e você consiga, né, desenvolver uma escuta mais útil para os outros, para a gente trabalhar e desenvolver essa questão na nossa vida, porque eu vou falar, pessoal. Olá, pessoal, novamente aí, continuando aí na nossa aula, tivemos aí uma outra dificuldade de sinal, mas graças a Deus que estamos conseguindo resolver. Falando aí sobre escutar, falando aí de desenvolver essa habilidade, que não é fácil. Se tem uma coisa difícil, pessoal, é a gente parar para escutar alguém mesmo, com atenção, escutar alguém mesmo, de coração, né? Por vezes você deve conhecer pouquíssimas pessoas com essa habilidade, mas é importante que podemos desenvolver, amém? Graças a Deus que
podemos desenvolver mais e mais isso na nossa vida. E é isso que é a nossa proposta nessa noite. Proposta no aconselhamento cristão de você estar desenvolvendo, aprimorando, buscando ferramentas de estar podendo exercer um aconselhamento sadio e abençoado. Portanto, na página 20, nós teremos aí uma tabela muito bacana, muito boa, para a gente estar utilizando no aconselhamento. Isso aqui é importante você ter, viu, pessoal? Olha, eu faço um desafio, eu tenho falado nas aulas. É muito importante a gente ter isso no papel, para que a gente possa depois estar lendo, relendo, e, enfim, fonte de pesquisa, e é coisa que vamos utilizar para o resto da nossa vida. Então, vale a pena. Então, seguindo aí a tabelinha, nós vamos ter aí. O primeiro ponto vai falar para a gente se preparar. Preparar para prestar atenção. Parte A. Intelectualmente. Então, é importante a gente estar fazendo essa leitura para a gente poder tratar dessa questão. Portanto, é importante a gente não entrar e evitar assuntos difíceis. Ok? Da gente ouvir com inteligência aquela pessoa aflita. Também fisicamente, é muito importante. Sabendo que ouvir é uma tarefa difícil, pessoal. É uma tarefa árdua. É uma tarefa que a gente precisa ter, com certeza, uma postura. Você imagina de você estar falando para alguém e aquela pessoa está ali cansada, está bocejando, está, com uma aparência de quem parece que carregou pedra o dia inteiro, dificilmente vai sair alguma coisa boa dali. Então, precisamos tomar cuidado com isso, se preparar intelectualmente, se preparar fisicamente e mentalmente também. A gente deve estar pronto para ouvir a pessoa. Com certeza, isso vai desenvolver a nossa, com certeza também a nossa questão afetiva com a própria pessoa. A gente precisa ouvir, como Daniel citou aqui nesse texto na apostila. Ele vai dizer o seguinte. Ele disse, Daniel Webster disse, uma vez que ele aprendia mais por ouvir homens inteligentes do que por ler livros. Então, ouvir não é apenas, não é apenas um dos melhores. Ouvir é uma coisa muito importante. Ouvir, nós vamos obter ideias, nós vamos obter informações, nós vamos ter contato de tanta coisa. Portanto, a gente precisa ter ali uma concentração. Gente, hoje é tão difícil ter concentração, isso que eu estou falando para você, de você estar ali olhando, de você estar ali concentrado, de você estar com o seu próprio corpo, na sua leitura, no seu posicionamento, de estar o seu corpo estar ouvindo tudo aquilo ali que aquela pessoa está trazendo. Isso vai ser muito bom nesse processo. E a gente precisa também ter disciplina. Ouvir exige disciplina. Também a gente vai perceber que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, assim como nós também devemos aprender a ouvir a Deus. Você já pensou uma pessoa que ela só sabe falar, só sabe orar, só sabe dizer palavras, vamos assim dizer, e não consegue ouvir a Deus, não consegue ter aquele momento de sobriedade,
aquele momento da palavra trabalhar no seu coração, trabalhar na sua alma, trabalhar nas suas emoções, precisamos aprender a desenvolver isso. Assim como aprendemos ouvindo a Deus, nós vamos estar utilizando também. Nós vamos aprender também a ouvir as outras pessoas. Também a gente precisa guardar isso aí no coração. Gostamos muito de falar, pessoal, né? Principalmente aí os líderes, né? Principalmente as pessoas dotadas aí de oratória, dotadas, pessoas que leem muito, pessoas que têm, né, esse dom de falar. Com certeza nós vamos entender que muitas vezes ouvir vai ser até mais importante do que falar. O grau é elevadíssimo, né? Então é muito importante a gente ouvir, né? Por isso que temos aí 2 ouvidos, por isso aí que temos uma boca, né? Saber ter palavras sábias, como já provérbios, como você já deve ter conhecimento, que é importante a gente ouvir as pessoas. Ouvir primeiro, para depois a gente ter uma palavra saudável e bem temperada, ok? Então, nesse ponto 1, a gente precisa se preparar, pessoal, intelectualmente, fisicamente e mentalmente, ok? Pronto. 2. Avaliar, a gente vai precisar avaliar o conteúdo, bem como o modo por que ele é exposto. Nós olhamos para o falante e frequentemente nos concentramos no que vemos mais do que ouvimos. Olha que interessante. Então, quando a gente está lá com a pessoa, a gente acaba se concentrando mais no que nós estamos vendo, até porque a imagem, ela chama mais atenção. A visão, ela é um ponto de muita importância, né? E também a gente vai aprender e compreender que o melhor conteúdo é a gente estar conectado ali naquela conversa, né? Estar prestando atenção nas pistas verbais e talvez até não verbais daquela pessoa que está falando. Então a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar nessa interação. Não é fácil, viu, pessoal? Mas com a prática, com o exercício, nós vamos tendo essa condição, desenvolvendo isso e percebendo essas coisas, ok? Então é muito importante, senão a gente fica preso apenas na visão e esquece de estar prestando atenção no que ele está falando, nas informações que ele está trazendo para você, ok? Outra diretriz para escutar bem, a gente controlar as nossas emoções. Já pensou você ouvindo ali toda aquela história, ouvindo todo aquele histórico, e você pode se sentir o quê? Sobrecarregado. Além de você também ter os seus problemas, além também de você ter a sua bagagem, de ter no seu dia a dia, de passar pelas dificuldades, de passar por situações, né? Por passar por questões emocionais. E com certeza, né, há situações que a gente vai querer parar, ser tentado a parar de ouvir, né? E é importante a gente, porque a gente não pode parar por causa disso, né? Por essa, a gente se antipatizou por aquele problema daquela pessoa, então não quero mais ouvir, né? Precisamos ser pacientes. E aí eu trago uma palavra, como ser pacientes no dia de hoje? Olhando para as Escrituras, a gente vai ver que a paciência, ela é um fruto do Espírito Santo.
A gente não vai adquirir isso com técnicas, a gente vai adquirir com a nossa comunhão diária com Deus, com a nossa experiência de fé com o Senhor, através da nossa intimidade, da nossa interação diária com o Espírito Santo. Portanto, é muito importante controlar as emoções. Gente, importantíssimo resistir às distrações. Como somos distraídos. Como tudo, como qualquer barulho, como qualquer imagem, como qualquer som. Aquilo distrai a nossa mente. Aquilo leva-nos a ir longe e nos distrai, talvez num ponto muito crucial, num ponto importante em todo esse processo. Então é importante a gente resistir às distrações, ok? Também prestar atenção. A atenção, ela é muito importante em ouvir. Ouvir. Prestar atenção no que está sendo dito, né? Olhar para a pessoa que está falando. Inclinar em direção a essa pessoa enquanto ela está falando. Isso é muito importante. Também, a sexta diretriz é aproveitar do fato que você pode pensar mais rápido do que a outra pessoa pode. Né? De você estar pensando adiante, né? Pese o que você está ouvindo, revise o que você já ouviu, tudo aquilo ali na sua cabeça vai estar, né? Prestar atenção nas entrelinhas. É muito bacana isso. A gente está um pouquinho à frente de tudo isso. Também é importante a gente não... Aí a sétima diretriz, da gente não estar fazendo perguntas, né, demais. Principalmente por quê, né? Por quê? Mas por que disso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tome cuidado com isso aí. Tá? Tente não ficar interrompendo, pessoal. Como eu estava citando. Gostamos muito de falar, gostamos muito de ensinar. E ouvir não é fácil. Então é importante, dentro desse processo do aconselhamento, nós não ficarmos interrompendo a todo momento. A gente estar focado, né? A nona diretriz de estar focado, de estar se prendendo ali ao assunto do falante. A décima diretriz é usar as palavras do falante para colocar os seus próprios pontos. Isso é muito importante, da gente usar as palavras que nós estamos ouvindo em nossas colocações. Olha, pessoal, não pregue nessa hora, né? Não pregue, é aquilo que eu estava dizendo. É muito fácil, né, nessa hora, a gente querer pregar, querer passar um sermão na pessoa. Lembra-se de Jesus, que Jesus não condenou, Jesus não criticou, mas ele ouvia, ele tratava e depois ele assim dava a sua palavra. Então, também dentro desse pensamento, a 12ª estratégia é da gente ir devagar com os nossos conselhos, né? Já pensou você dar um caminhão de conselho ali para aquela pessoa? Como é que ela vai sair ali daquele momento com você? Não vai nem se lembrar de tantos conselhos. Então, olha, peraí, gente, vamos devagar, não precisa pregar, não precisa também trazer, né? É como a gente percebe na cerimônia de casamento, por exemplo, né? Você tá, qual o noivo, qual a noiva que vai dar atenção àquilo que o líder está falando? A pessoa está aflita, a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, a pessoa teve um dia agitado, teve todos os preparativos, e tudo que você fala eles acabam não guardando.
Então é mais ou menos isso daí. A gente acaba caindo nisso também. Então vá devagar. A 13ª é também não argumentar, não é tentar persuadir, né? Não é tentar tratar com mais palavras. Não é assim, pessoal. Esse não é o caminho. A gente precisa não querer vencer a discussão, não querer ganhar na palavra. Não é assim, porque, pelo contrário, você vai acabar perdendo o respeito, a apreciação daquela pessoa que está ali, né? Aquela pessoa que está falando ali para você. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Também 14ª aí, condição para a gente escutar melhor, não procurar por fatos ou situações adicionais para satisfazer a nossa curiosidade, né? Isso não é o nosso propósito. Buscar detalhes minuciosos aí que não vai trazer nenhuma edificação e nem vai ajudar, pelo contrário, vai dispersar, pelo contrário, vai acabar aí levando para outro lado da conversa, e não é isso que a gente pretende, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E dentro desse tópico aí de não procurar esses fatos adicionais, a gente pode trazer também de que a gente precisa, né, saber orientar. A gente precisa saber orientar. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam trazer essas informações. A gente precisa saber repartir ou trazer, né, essa pessoa para que ela possa estar repartindo, compartilhando os seus sentimentos, compartilhando as suas ideias. É importante a gente saber orientar essas pessoas, né? Como a gente fala, o que você está pensando, né, agora? O que você está pensando agora mesmo? Conte-me mais acerca dos seus pais. Pode me dar um exemplo de não entender bem com a sua esposa? Enfim, a gente pode estar usando isso daí, né? Usando essa orientação para estar recebendo tudo aquilo que o auxiliado precisa dizer, precisa passar. Então a gente precisa saber orientar essas coisas, né? Por isso que é importante a gente ter acesso aí ao conhecimento, ter acesso às técnicas, de estar aprendendo, né, através aí do conhecimento, ok? Muito importante isso. Porque senão a gente vai perder muita coisa, pessoal. Se a gente não saber orientar para poder extrair isso. A gente vai ver Jesus, por exemplo, tratando, estimulando, né, as pessoas, o auxiliado, a colocar para fora aí a sua condição, colocar aquilo que estava dentro do seu coração. A gente vai ver Jesus aí tratando e trabalhando disso, né? Jesus tratou, Jesus trabalhou, Jesus tratou de comentários orientadores. Por exemplo, vamos lembrar lá de Jesus no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 17 e 19. Né, a gente vai ver Jesus tratando com homens desanimados, né, no caminho de Emaús. E a gente vai ver Jesus ali abordando eles, né, por exemplo, aqui numa citação, nas palavras, né, de Jesus, dizendo: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então a gente vai ver o Senhor Jesus trazendo aí, né, palavras orientadoras, né? E aí a gente vai ver, né, a resposta, né? Quando Cleopas, né, descreveu as coisas recentes que tinham ocorrido em Jerusalém. E né, Jesus disse: quais coisas estão acontecendo? E aí a gente vai ver que o Senhor Jesus usou isso para levar, para que aqueles discípulos falassem, colocassem para fora,
E Jesus foi tratando, Jesus foi caminhando, Jesus foi dialogando com eles, ouvindo, falando. Então isso é muito importante, pessoal. A gente saber orientar também, né, para a gente obter essas informações, ok? Também, uma coisa importante dentro desse tópico é saber apoiar. A gente vai ver que essas pessoas que estão em dificuldades, que estão sofrendo, é difícil essas pessoas se sentirem, né, apoiadas, se sentirem encorajadas. E com certeza eles, é difícil, como é que na linguagem de hoje é pesado. É difícil essa pessoa não tem um apoio, né? Muitas vezes essa pessoa ela não recebe o apoio e não reconhece isso de ninguém, né? Porque é difícil para uma pessoa abrir seu coração. Pensa você de abrir o seu baúzinho, vamos assim dizer, de falar das suas derrotas, de falar dos seus fracassos, de falar daquilo, né, de pecados, de ações pecaminosas, de confessar algum problema. É difícil você abrir o seu coração e falar isso para alguém. Então, a gente precisa, né, principalmente de passar esse apoio para as pessoas, para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam amadas, né, apoiadas e não rejeitadas e não criticadas, né, não ostracizadas, ostracitado, então vamos falar. Então é importante a gente também ter sigilo disso, né, pessoal? Olha, é muito difícil quando você comenta algo com alguém e daqui a pouco essa pessoa passa para frente todas essas informações, ou então num momento difícil de desentendimento, aquilo que você falou, aquela pessoa acaba utilizando isso, né, e jogando, né, tudo isso aí, essas informações. Então, é muito importante a gente saber apoiar, tratar dessas coisas, da gente não ter mesmo um comportamento hipócrita, né? Como aí há na sociedade muito isso, a gente vê isso todo dia, de pessoas que a gente às vezes fala alguma coisa e aquilo tudo é usado contra nós. A gente vai ver que a Bíblia, ela vai orientar, como a gente acabou citando aí, né, Tiago 5,16, que é importante, né, não somente confessar isso a Deus, mas também às pessoas, né? A gente confessa em oração a Deus, mas também de estar confessando nossas falhas uns aos outros. Isso traz cura, isso traz, né, a cura, isso traz a cura da alma, a cura das emoções. É importante a gente também de ouvir essas confissões pessoais, né? Da gente tomar muito cuidado também com a nossa reação, da gente não ficar chocado, da gente não rejeitar, da gente não ser influenciado por aquela situação. Então a gente precisa tratar sempre, meus queridos, né, com simpatia, com empatia, da gente estar ali como se fosse alguém que estivesse ajudando, auxiliando alguém a carregar aquele fardo, daquela pessoa que, puxa vida, realmente está ali para chorar junto com aquela pessoa, para se alegrar junto com aquela pessoa, né? E mais do que nunca, de sermos ali aquele instrumento, né, de levar o encorajamento àquela pessoa, para que ela possa se confessar, se for essa situação, confessar os seus pecados, né? De estarmos firmes do lado dele, enquanto o processo de mudança vá acontecendo na vida dele, enquanto ele vai se fortalecendo, adquirindo forças para mudar o seu comportamento.
né? É importante, é bonito isso, a gente estar ao lado de alguém, não, olha, você vai conseguir, você vai superar isso daí, né? Eu estou do seu lado, eu vou estar te apoiando, Deus vai te abençoar, você vai ter condições, vai ter força, pessoal. É muito importante darmos o nosso apoio, não só espiritual, mas emocional também, ao lado da pessoa, né, do auxiliado, na medida em que ele caminha em direção a essa maturidade, né, ao crescimento espiritual, ao crescimento emocional. Isso é muito, muito bacana. Olhamos para Jesus e vemos tudo isso, né, que Jesus, ele realmente apoiava, ele realmente tratava com as pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade, com muita humanidade. Nós não vemos Jesus em nenhuma situação, né, desprezando, não vemos Jesus destratando ninguém, mas pelo contrário, atendendo até aqueles que o criticavam, atendendo com amor até aqueles que o insultavam. Nós vamos ver o Senhor Jesus tendo uma atitude totalmente que nos traz uma referência, um exemplo muito grande. Também, dentro deste tópico, nós podemos estar falando, né, do confronto, de confrontar. É importante a gente estar ouvindo, estar escutando, de estar fazendo aí comentários, né, orientadores, de estar apoiando, né, aquela pessoa, e também de estar vendo que aquela pessoa, por outrora, não esteja mudando o seu comportamento. A gente vai perceber que muitas vezes, né, aquele comportamento está ali enraizado, né, aquela atitude, aquele pensamento, eles precisam ser, com certeza, confrontados. Mas eu quero falar para você que esse confronto, pessoal, ele precisa acontecer de uma forma gentil, de uma forma educada, né? Olhamos para Jesus e vamos ver como ele praticava a confrontação. Como ele confrontava, por exemplo, os fariseus com a sua hipocrisia. Como Jesus confrontava os seus discípulos com a falta de entendimento. Como Jesus confrontou Marta com as suas atividades excessivas, né, com o seu trabalho, suas ansiedades. Como ele confrontou o jovem rico, né, com os seus valores erroneamente colocados. Parece que a gente vai perceber que a confrontação fazia parte mesmo do modo de Jesus lidar com as pessoas. A gente vai ver, é uma técnica que a igreja primitiva também continuou. Também Paulo vai confrontar Pedro também numa outra situação lá naquela questão dos judaizantes, lá em Gálatas 3. Você pode estar acompanhando isso daí. A gente vai ver que essa confrontação, ela vai envolver a indicação, o apontamento, né, do pecado na vida da pessoa. A gente vai ver que a gente vai poder confrontar. A gente vai poder confrontar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com a sua esposa, né? Puxa, por exemplo, você diz que ama a sua esposa, mas a trata tão mal, né? Então a gente vai poder tratar, vai trabalhar essas questões, confrontar de uma forma gentilmente, de uma forma educada. Claro, pessoal, que isso não é fácil. Claro que isso, olha, hoje em dia a gente
confronta, né, com grosseria, a gente confronta como se a gente tivesse pedras na mão e com acusações. Não, não é isso não, pessoal. Devemos fazer isso de uma forma suave, de uma forma sem condenação, sem julgamentos, como vai orientar Gálatas 6:1, como o texto de Mateus 7, capítulo 1 também. Mas nós precisamos ter coragem, pessoal. Coragem para, né, enfrentar, colocar aí esse confronto diante da pessoa. Com certeza, o auxiliado ele não vai querer enfrentar a sua realidade, enfrentar o seu pecado, enfrentar essa dificuldade. E a gente precisa ajudar. A nossa tarefa não é condenar, mas é ajudar, gente. Não é também despertar mais problemas, mas é curar. E às vezes, você sabe que para se ter uma cura, é preciso passar por algo doloroso. É preciso passar talvez por essa cirurgia, né, dolorosa. É preciso apertar ali aquela região inflamada, né? A gente pensando talvez aí numa região, num machucado, em alguma coisa. Para a gente consertar aquilo ali, a gente precisa apertar ali, né? Tirar aquele pus, tratar, passar um remédio, tomar medicamento, que muitas vezes é doloroso, mas o seu efeito é sarador. Portanto, a gente precisa disso, pessoal. A gente precisa apoiar enquanto confrontamos. Apoiar aquela pessoa enquanto confrontamos, né, de uma forma educada, de uma forma gentil, de uma forma, né, amorosa, mas confrontar com coragem, para que aconteça assim, para que haja a resposta, para que haja, né, essa reação, para que seja mudado o comportamento daquela pessoa, para que aquela pessoa realmente sinta-se forte para mudar aquele comportamento. E nisso, pessoal, nada é mais gostoso do que trabalhar junto com essa pessoa, de caminhar junto, de solucionar junto isso daí, né? É como se a gente, nós estamos juntos, você vai conseguir, né? Eu vou te ajudar naquilo que a gente puder. A gente vai trabalhar junto, a gente, né, não deve agir como um conselheiro, juiz que vai tomar a última palavra e vai dominar e vai falar, olha, você vai fazer isso. Não, não é assim. Não é assim, pessoal. Nosso posicionamento é de confrontar, ainda que seja uma tarefa difícil, mas com amor, com educação, né, com gentileza, né? E falar em gentileza, a gentileza ela nunca sai de moda, né? Precisamos cultivar isso na nossa vida, ok? Também dentro desse tópico nós vamos poder estar falando de ensinar. Se a gente perceber, basicamente o aconselhamento é isso. O auxiliado vai estar aprendendo como agir, como sentir, como pensar de um modo diferente, né? A gente, na verdade, tem um papel de um professor, daquele que vai estar ensinando aquela pessoa a lidar com tudo isso. A gente vai estar instruindo, a gente vai estar orientando, né, verbalmente. A gente vai estar tratando de tudo isso para que aquela pessoa aprenda a ter um comportamento, a ter uma vivência, a pensar de um modo mais eficaz e com certeza de buscar uma melhoria na sua vida. Então, é como um professor orientando aquela pessoa, formando, ajudando para que ela tome as suas decisões, faça as suas decisões, empreenda as suas ações para que ela seja transformada. Então, é muito importante. Portanto, é muito importante a gente estar usando, né, toda a nossa bagagem,
é importante a gente, o ajudador, é importante o conselheiro ter aí a sua formação, é importante ele estar debatendo com outros profissionais, é importante ele usar de todos os recursos, das técnicas, é importante ele estar com certeza tá tratando de tudo isso, né, com toda a responsabilidade. É importante a gente cuidar disso para poder ensinar e poder passar, né? Aqui vai ter uma experiência aí, ó, de um psicólogo chamado Lawrence Brammer, que ele trata de uma lista, né, para trabalhar, né, nessa entrevista, né, e declarar, né, um problema. Ele vai tratar disso para que a gente possa chegar, para que a gente possa tratar dessa situação, né, desencadear todo esse processo. Ele diz o seguinte, olha só, ele vai falar, né, primeiro, edificar um relacionamento entre o ajudador e o auxiliado. Também, B, explorar os problemas, procurando esclarecer as questões mais difíceis e estabelecer o que foi feito no passado para enfrentar o problema. Olha o processo, né, que ele vai tratar. C, decidir quanto a um curso de ação. É possível que haja várias alternativas possíveis a serem ensaiadas por uma. E ele traz toda a referência, pessoal, está na página 23, muito bacana. Muito importante a gente seguir isso aqui, a gente ter essas informações. Ó. Ele vai citar João 14, 26, 1 Coríntios 2, 13. Também aí, nessa lista, a letra D, a ação estimulante que o ajudador e o auxiliado avaliam juntos. Quando alguma coisa não funciona, faça outra tentativa. João 16, 13. Ok? Também, letra E, terminar o relacionamento de aconselhamento e encorajar o auxiliado a aplicar tudo aquilo que aprendeu, né? Tudo isso é muito importante, tudo isso vai estar ajudando aí em toda essa questão. A gente vai ver, né? Tudo isso é muito bonito ali no caminho de Emaús, né? Quando Jesus encontrou aqueles dois homens, Jesus empregou uma variedade de técnicas para ajudar, né, a passar por aquela crise, por aquele período de desânimo. Nota, por exemplo, que essa situação de aconselhamento não aconteceu num gabinete, né? Não havia um tempo lá cronometrado lá de 50 minutos. Jesus também não tinha nenhum diploma de doutor na parede, né? Também não se cobrava por isso. E a gente vai ver que Jesus fez isso lá numa estrada, né, poeirenta, e enquanto as três pessoas estavam andando. A gente vai ver que o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com eles. Então a gente vai ver aqui, né, essa edificação, essa harmonia, essa demonstração de interesse, né, de Jesus nas necessidades daqueles homens, aquela disposição para encontrar com eles também, onde eles estivessem. A gente vai ver como Jesus também esteve disposto a acompanhar os seus auxiliados, né, a fim que haja a verdadeira eficácia terapêutica. E muitas vezes a indiferença vai nos levar, né, raras vezes vai levar aí ao aconselhamento bem sucedido, essa indiferença. Quando, né, andavam, Jesus começou a fazer perguntas, né, não muito diretivas, né, de que ides tratando, perguntou, né, enquanto ele começou a explorar o problema juntamente com eles. E eles responderam às perguntas de Jesus, né. Por exemplo, és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? E a resposta de Jesus é a resposta centralizada no paciente, né? Quais? Né?
E aí os homens começam a expor, a falar. A gente vai ver que Jesus passou nesse tempo viajando com eles, muito tempo escutando. Certamente não concordava, né, com muito aquilo que eles diziam, mas escutava mesmo assim, dando oportunidade suficiente deles estarem falando, expressarem sua frustração. Jesus todo tempo mostrando o amor, né, mostrando que para que veio, na verdade, né, para mostrar que veio para morrer no lugar dos pecadores. Depois a gente vai ver Jesus confrontando esses homens, né, com a razão, com a falta de entender as Escrituras. A confrontação de Jesus foi gentil, foi suave, mas foi firme, né, foi eficaz. No processo para encadear o que, pessoal? A estimular aqueles homens, né, e para serem transformados o seu pensamento, o seu comportamento. Depois Jesus começou a ensiná-los, né, explicando as coisas da palavra de Deus, as coisas que diziam respeito ao seu problema. E hoje a gente pode também, né, se basear em tudo isso, né, nessas situações do Senhor Jesus, né, e ver esse papel de professor, de ajudar os aconselhandos e de desenvolver tudo isso. A gente vai ver no final Jesus se aproximando, né, no fim da viagem, Jesus se aproximando mais e aceitar o convite dos dois homens para tomarem uma refeição juntos. E em qualquer situação, né, de aconselhamento é importante ficar perto do aconselhando, emocionalmente, psicologicamente, né, conservando em mente todos os problemas éticos que isso possa envolver. E depois aconteceu algo interessante. A gente vai ver que todo ajudador, né, vai sonhar em fazer algum com seus auxiliados, né, especialmente com os mais difíceis, que é desaparecer da presença deles, né? E é isso que a gente vai querer fazer muitas vezes no finalzinho, né? Da gente desaparecer no finalzinho de tudo isso daí, da gente deixar aquela pessoa num ponto de independência, onde não haja mais nenhuma dependência do auxílio do ajudador. Em outras a gente vai ver, por exemplo, falando do Senhor Jesus, técnicas diferentes que ele usou, por exemplo, com Nicodemos, né? Levou num debate, levou numa questão apologética, numa questão racional. Encorajou, por exemplo, a mulher tímida, né, com hemorragia, lembra daquela situação? Né, confrontou aquela mulher no poço com a sua imoralidade, mandou a mulher presa em flagrante adultério para não pecar mais, né, criticou os orgulhosos fariseus, não de um modo muito diretivo, né, preparou seus discípulos para o futuro, ao enviá-los de 2 em 2. Em todo o tempo Jesus era um modelo, né, um modelo de vida cristã. Seguindo seus passos, hoje o conselheiro cristão deve, né, com certeza, viver uma vida também de comunhão com Deus, com certeza evitando a vida de pecado, evitando uma vida pecaminosa, atos, né, pensamentos, confessando quando isso acontece na nossa vida. E devemos aceitar as pessoas, né, onde estão, como estão, e amá-las e ajudá-las a encontrarem a saída, né? E assim a gente desenvolvendo aí essa harmonia, desenvolvendo com certeza como assim Jesus teve, né, esse período aí de compreensão, de exploração, esse período aí de caminhar juntos, né, não baseado em precipitação, mas baseado em amor, baseado em respeito, baseado em carinho, até conduzir essa pessoa à cura, conduzir a sua, né, a sua saúde, conduzir aquela pessoa a uma mente saudável. Pessoal, vamos parar por aqui. Na página 25 a gente parou aí no princípio número 5, dentro de todos esses tópicos, aprendendo a ouvir e também aprendendo tudo isso aí que nós acabamos de falar, que é de extrema importância no processo do aconselhamento. Ok? A gente para por aqui. Que Deus te abençoe,
Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.